Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu recebi aqui um e-mail de um irmão nosso que sempre manda dica. Eu vou evitar colocar o nome dele porque as respostas que a gente vai dar aqui, ela pode acabar fazendo com que o irmão sofra ataques ou algo do tipo. Então eu não quero fazer isso, só quero que vocês vejam o que ele escreveu, tá certo? É o seguinte, ele diz o seguinte: por causa daquele nosso vídeo sobre os jogadores que a gente faz um comentário, que se o cara ganha para consumir um bem e aquilo ali não custa a porcentagem do salário dele, que vai deixá-lo numa situação ruim, né, que é insignificante o valor para ele, pelo salário que o cara tem, as pessoas que criticam estão com inveja, né, quando às vezes não olham para o próprio umbigo. Aí o nosso irmão ficou revoltado, ele diz o seguinte, ó: cara irmão, respeito sua opinião, mas você dizer que quem criticou a seleção comer comida com ouro é invejoso, você está julgando sem saber o que cada um pensa em seu íntimo. Você vê que essa palavra julgar, ela sempre é colocada para isentar a pessoa de fazer alguma coisa errada e alguém dizer, olha, isso aí tá errado. Ah, você tá me julgando. Não. O julgamento quem faz é o juiz, que já vem com a pena. A consequência do julgamento é a pena. Se eu não tenho pena para aplicar, eu não posso estar julgando. É simples assim. Qual é o sentido de você julgar uma pessoa? Nós estamos dizendo, jogador, você é culpado ou inocente? Não, nós estamos dizendo, se o cara ganha esse salário, se o cara pode pagar por isso, ele está no direito dele, porque ele não está fazendo com o dinheiro de ninguém. Ele está fazendo com o dinheiro dele, que é suado. Na minha opinião, e eu vou explicar o porquê, não merecia ganhar tanto dinheiro assim, mas ganha. A própria população acha que um jogador, né, que chuta uma bola, um semi-analfabeto, deve ganhar bilhões, enquanto um gari que limpa a cidade que está ali deve ganhar uma mixaria. Se a sociedade coloca assim, então é mais do que justo. Agora, se é um político que está fazendo isso com o dinheiro do povo, aí a conversa era outra. Se fosse dessa forma, meu irmão, quem compra também uma mansão de 20 milhões, um carro de 5 milhões, estariam todos condenados ao inferno. Mas, repito, se o cara ganha para aquilo e o dinheiro dele vem do suor, você vê que esses jogadores vai do céu ao inferno. O cara tá sendo super elogiado ali. Ele começa a perder gols, ele começa a não se destacar na seleção, ele vai baixando até ninguém se lembrar mais dele. Aquele cara que as pessoas chamam de Deus, basta ele começar a não apresentar resultado para essas mesmas pessoas que eram fãs começarem a destruir o cara, pedir pro cara ser demitido, pedir pro cara ser expulso do time. Então é como se fosse chumbo trocado, meu irmão. Não adianta vir com hipocrisia. Então se eu ficar rico, começar a comprar comida do supermercado e jogar fora, ou começar a fazer aleluia de dinheiro porque eu tenho, não é pecado para você? Aí você vê como o irmão não conhece bem a Bíblia, né? Porque o que Deus condena não é você pagar caro em uma coisa que você quer. Repito, com o dinheiro que você conquistou. O que é pecado é o desperdício. O próprio Jesus Cristo, quando fez o milagre na multiplicação, pegou os pães e os peixes e multiplicou. Depois ele pediu a cada apóstolo que recolhesse os restos, o que o povo não conseguiu comer, e guardasse. Porque Deus nunca foi a favor do desperdício. Então se você vai no supermercado, eu tenho muito dinheiro e vou comprar para jogar fora, tendo pessoas que precisam, aí sim você está pecando. Se você compra o que você quer, é caro, mas você compra com seu dinheiro, não tem nada a ver, não, no meu ponto de vista. Eu já disse que eu não sou líder religioso, não tenho vocação para isso. Mas de acordo com o que a gente lê, de acordo com o que a gente vê, não tem nada a ver. Porque o próprio Deus abençoou muito o rei Davi, abençoou muito mais ainda Salomão, que tinha os seus objetos, seus pertences ali, tudo de ouro. E aí, é ostentação? Não, porque aquilo ali foi permitido pelo próprio Deus, foi abençoado pelo próprio Deus. Então, repito, se a sociedade acha que um semi-analfabeto correndo atrás de uma bola deve receber um salário de milhões, enquanto um cirurgião não deve, então está sendo feito conforme a nossa própria vontade. Então não sei mais o que é pecado. Para mim todos têm a liberdade de fazer o que quiser, mas alguém que joga ouro na comida, a qual não realça o sabor em nada, aí eu já não sei, porque eu não comi. Se o irmão tiver comido, né, ele está dizendo que não realça em nada o sabor. Eu sei que é um ouro comestível. E aquele cara lá que tem aquele jeito de fazer o tempero, ele é eu acho que hoje é o maior chefe, né, de cozinha do mundo. Então se o cara coloca e os artistas vão lá, ainda tem a questão que são milionários, é como eu expliquei pra vocês, é outro mundo, é outra lógica. E ele continua dizendo, mas tão somente para ostentar nas redes sociais, onde milhões não têm o que comer, outras comem lixo,
Se isto não é pecado para você, para mim não é inveja alguma, porque mesmo quem julga o interior de cada um é Deus. Então é exatamente isso, quem vai julgar é Deus, né? Agora, não é por isso que a gente não pode identificar o que é certo e o que é errado. Você vê que o cara tá falando aqui e não indica o que é que tá errado em você ter um salário ali de 2,5 milhões ao mês e pagar 9 mil reais num produto que você quer. Uma coisa que não vem de nenhum estatal, não vem do dinheiro público. O fato do cara comprar ou não comprar não vai fazer a diferença no prato de ninguém. E eu não vejo como é que isso aqui pode ser pecado, né? A não ser fruto de despeito mesmo. É o que parece. O mundo está no que está por causa do egoísmo. Eu diria que além do egoísmo também se trata da idolatria. Você não vê o povo se preocupar e lembrar de grandes brasileiros, mas vê as pessoas se preocuparem com o dia a dia desses jogadores. Então, é isso que gera tudo isso. Não adianta querer transferir a culpa para os caras. A verdade, que vai ficar mais clara aqui, ó, nesse trecho que o irmão fala aqui, ó. Tem um destes jogadores que nega a pensão ao filho, mas joga ouro na comida onde vai acabar na privada misturada com fezes. Estes jogadores, na maior parte, eram favelados. Será que esqueceram? Então vamos fazer essa resposta aqui. E eu até ia dizer o nome do irmão, mas evitei aqui por conta disso. Porque você vê um preconceito estrutural no irmão. O preconceito no comentário do irmão tá na origem dos próprios caras. Porque ele diz, eles eram favelados. Então, por eles terem origem humilde, será que, mesmo tendo dinheiro, eles não têm o direito de comer o que eles querem com o salário deles? Comprar o carro que eles querem? Ter a casa que eles querem? Porque ele tem origem humilde? Quer dizer, se eles fossem filhos de Bill Gates, de Elon Musk, aí eles poderiam? Eu sei que o irmão não quis dizer isso, não quis ser preconceituoso, mas acaba sendo, porque essa questão é estrutural. Infelizmente, essa é uma das coisas que a esquerda fala muito e nesse ponto, nessa pauta, eles têm razão. O preconceito de muitas pessoas está enraizado na própria estrutura da pessoa. O cara está indignado, mas ele mesmo não sabe por quê. Mas a verdade é que ele está indignado porque ele está vendo pessoas que eram pobres e hoje podem chegar ao ponto de comprar uma coisa que talvez nenhum de nós podemos pagar assim, por mais que a gente trabalhe. Mas aí, o problema realmente é deles, que a única coisa que sabem é jogar, chutar uma bola, ou da sociedade que acha que quem tem esse talento merece receber mais do que um cirurgião. Então é muita hipocrisia transferir toda a culpa do mundo, querer colocar a culpa dos famintos, dos doentes, nas contas dos caras. Isso é um absurdo. Quando ele fala aqui de pensão para um jogador, meu irmão, o nome é pensão alimentícia, certo? É esse o nome. Olha, você tem o seu filho, você tem que dar pensão alimentícia, ou que seja, você tem que alimentar o seu filho. Mas essas mulheres de jogadores, muitas delas fazem de tudo para pegar um filho, para quê? Eu vi de um certo jogador que ele inclusive chegou a ser preso por conta disso. Aqui no Brasil é a única coisa que dá cadeia de certeza. E aí prenderam o cara. Ele tinha pago uma pensão na época, que o real era muito mais valorizado, de 150 mil reais há 3 meses atrás. Aí atrasou 2 meses, ela foi, botou o cara na cadeia. Morava numa cobertura no Rio de Janeiro, de frente pra praia, com um homem, né, o Urso, de 18 anos, quase da idade do filho. O filho era um pouco mais novo, acho que 14 anos, 15 anos o cara tinha. Aí ela arruma um marido de 18, sustenta, nenhum trabalha. Ela sustenta ela, o Urso e o filho. E eu pergunto, é preciso 150 mil reais para alimentar uma criança? E tem jogadores que pagam muito mais, porque é baseado no que o cara ganha. Isso tá certo? Na minha visão não tá certo. Tá na lei e tem que ser cumprido. Mas isso tá certo? Ninguém tem coragem de falar disso. Por quê? Porque hoje, qualquer opinião que vai contra o que tá aí, ela tá sendo criminalizada. Mas não é porque não é falado que deixa de ser verdade. Então vamos continuar aqui. Não digo que quando se tem dinheiro é proibido ter uma vida de conforto. Mas conforto é uma coisa, ostentação e humilhar os pobres e deixe Deus pedirá contas. Exato, aquele que vai humilhar os pobres, sim. Agora, por que ele consumir uma coisa que está dentro do seu orçamento seria humilhar os pobres? Humilhar, como a própria palavra diz, é quando você realmente humilha. Você diz, olha, você é pior do que eu por causa disso. Você nunca vai ter o que eu tenho por causa disso. Isso é humilhar. Agora você está em um país, que é o país da ostentação mesmo. Galera ali é tudo rica. É outro mundo, meu irmão. Ali você não vai ver um Davi nunca. E por isso mesmo é que eu nem quero estar lá
Não estaria se tivesse muito dinheiro. Um país que faz 50 graus de temperatura, eu tô fora. Mas ali é o lugar, meu irmão, dessas coisas. Se o pobre vê aquilo ali e se sente humilhado, na verdade, quem é o ostentador é ele. Porque isso dele se sentir humilhado é porque ele sim queria estar ali e sabe que não vai ter condição. Aí se sente humilhado. Ele tá se metendo numa relação de consumo que não lhe pertence. Então, pô, tô vendo o cara comendo ouro ali, mano, e eu não tenho nunca condição de fazer isso, então eu me sinto humilhado. Então o ostentador sou eu. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu essa semana passada e que prova o que eu tô dizendo pra vocês. Essa pessoa aqui da família, ela tem um problema de saúde que a coordenação motora dela fica muito prejudicada. E ela foi com o marido fazer compras e quando desceu do carro, né, com toda aquela dificuldade, usando a muleta, andando bem devagarzinho, tinha um mendigo velho encostado do supermercado, na parede de fora do supermercado. E aí ele começou a olhar pra ela e com um risozinho, um deboche. Ele disse, olha essa aí como é que tá andando. Falando alto. Inclusive, o marido dela escutou e não gostou. Foi lá tirar satisfação com o cara, pela falta de educação dele. Aí ele disse, eu tô velho, também uso bengala, mas eu não tô lascado desse jeito não. Quer dizer, o desgraçado, com o perdão da palavra, não tem nada, tá velho, pedindo esmola, e mesmo assim, a única coisa que ele podia dizer, eu sou melhor, ele disse, olha, eu tô nessa idade, sou morador de rua e não tô lascado desse jeito. Então a humildade, ela não tem nada a ver com a condição financeira de ninguém. Ela tem a ver com atitudes. Eu já sofri bastante nessa vida e eu vi isso de perto. Tem gente, meu irmão, que não pode ter uma caneta melhor do que a sua, porque faz questão de mostrar na sua cara. Olha, essa caneta aqui é melhor do que a sua, ela custou tanto, olha aqui, ó. Compra uma dessa, pô. Eu já ouvi esse tipo de coisa na minha vida toda. Então eu sei que não tem nada a ver, meu irmão. Mas o povo continua se apegando a isso. Por quê? Despeito, inveja, vontade de ter ou saber que nunca vai ter. Não tem fé nela mesmo. Não procura progredir. Ele continua dizendo, não concordo com esta ostentação porque tenho inveja, mas porque tenho uma consciência cristã, onde não concordo com esta idiotização para tão somente se aparecer nas redes sociais. Algum desses jogadores, meus irmãos, nem vive postando em rede social, os caras têm, mas tá na mão de assessor. Você acha que, diferente aqui de mim, por exemplo, que preciso da monetização do canal, um jogador desse tá preocupado se você vai gostar ou não? As pessoas podem estar com o maior ódio dele. Quando ele fizer um gol, o pessoal começa a gritar o nome dele. Se brincar, chama até de Deus. Então não mistura a sua realidade, a nossa realidade, com a dos outros. Eu repito, esses jogadores são milionários, meus irmãos. Os caras são milionários. Jogador de seleção brasileira é milionário. Não adianta querer exigir de uma pessoa um padrão quando o dela tá a milhões de anos-luz. A gente falou aqui do salário de Neymar. Se juntar tudo que nós e os nossos familiares ganham, o cara ganha aquilo ali por mês. Como é que você pode comparar, querer comparar o poder aquisitivo desses caras? Eles, como atleta, fazem a parte dele ou não fazem. Aí é um problema diferente do cara que pode ajudar e não ajuda. Mas não confunda de jeito nenhum o poder aquisitivo do cara. Lá no Catar, eles comem comida com ouro, certo? Enquanto escondem a real pobreza de zonas destinadas a pobres miseráveis, onde escondem do mundo. Isso acontece em qualquer país. Quando a Rede Globo, por exemplo, faz as suas novelas mostrando um padrão de vida da sociedade paulista, geralmente é da classe alta. E os pobres, quando eles mostram, geralmente, ou é quando são empregados ou quando tem alguma coisa envolvendo o crime. Cada coisa é uma coisa. E o cara mistura aqui. Algum daqueles jogadores ali cresceu por ser embaixador da paz, por ser alguém que luta pelos direitos dos pobres? Não. Os caras não eram nada, mas foram descobertos através do próprio esforço, que tinham um talento, foram atrás, correram atrás e hoje ganham simplesmente por causa disso. Não tem simpatia de ninguém. Como eu disse, repito, basta eles perderem jogo, que as mesmas pessoas que os idolatram e os chamam de Deus pedem a sua cabeça. Então por que cobrar uma coisa dos caras que eles nunca foram?
Não me leve a mal, mas não concordo com isto porque tenho alguma inveja, mas porque isto é anti-princípios cristãos. Em Eclesiastes diz, quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais tem que ajudar. Será que Deus não vai pedir conta disto? Então Deus é que tem que pedir. Você não sabe, tem jogador desse aí, que eu não vou ficar aqui fazendo defesa de ninguém, mas tem jogador desse que tem instituto todo, onde os caras doam 10, 20, 30% do salário. Então o mesmo cara que tá ali comendo carne de ouro, ele tem um trabalho social que muitos de nós não podemos ter pelas nossas próprias condições. E ainda que ele não fizesse, quem vai cobrar deles é Deus, não nós. Mas o irmão já coloca aqui. Então você vê o despeito das palavras do irmão. Para mim isso aqui é despeito puro. Repito, não é errado eles terem conforto, mas ostentação e humilhar os pobres que não tem nada. Eles não humilharam pobre nenhum ali. Agora o pobre que se sente humilhado é porque quer estar no lugar deles e sabe que não vai ter condição. Talvez seja aqui o caso do irmão. Não sei se é. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. João diz isso aqui, mas ele tira de contexto. Porque de onde vinha as riquezas e as bênçãos do rei Davi? De onde vinha as riquezas e as bênçãos dos Salomão, que foi muito mais rico do que o próprio rei Davi? Tudo aquilo foi dado por Deus. O próprio Davi, quando pecou, Deus disse: eu te tirei do pasto, de simples pastor de ovelhas, eu te fiz rei, e teria te dado o dobro de tudo que dei, se assim me pediste. É só lembrar do sermão que o próprio Deus deu através do profeta, acho que Natã, né? Ele deu em cima do rei Davi, por ele ter feito o pecado com Batseba. Deus dá e Deus tira, meu irmão. Não adianta dizer que não. O irmão esquece, na verdade, que essa condição que alguns têm de ter muito e outros ter pouco, ela foi escolhida pelo próprio povo, que se colocou nessa condição de idólatra do próprio homem. Esses jogadores têm a relevância que têm porque às vezes você vê uma pessoa humilde fazer uma rifazinha de uma panela, de uma coisa para arrecadar o dinheiro para consertar a casa e ninguém compra, ninguém ajuda. Mas essas mesmas pessoas que não têm condição compram 12 vezes no cartão de crédito uma camisa de um time com o número do cara por R$300, por R$800, depende da época. A pessoa não acha que isso é ostentação. Isso sim é ostentação. E os times, sabendo disso, que tem pessoas que pagam R$2.000, R$4.000 no ingresso, que viaja para um outro país de alto padrão como esse, só para ver esses caras jogar, elas fazem valer a pena esses caras receberem tanto dinheiro. Então a culpa não está neles, porque se alguém quisesse me pagar milhões por eu estar fazendo esse vídeo, é óbvio que eu receberia. E a culpa não estaria em mim, estaria em quem paga esse valor todo. Nós precisamos lembrar de Samuel 8, onde as coisas ficam mais claras, onde o povo pede um rei. Veja que o povo caiu em maldição desde essa época, quando tiraram o próprio Deus Criador que os guiavam pelo deserto, em direção das terras prometidas, eles ficaram contra o próprio Deus. Lembre dessa passagem, e eu não vou tirar um trecho como fez o nosso irmão, mas inteiro. Ó. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece com outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise a essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Então, aqui só para a gente entender o trechinho. O povo até tinha razão, que por conta da corrupção dos filhos de Samuel, eles tinham medo do que ia acontecer para frente quando Samuel finalmente morresse. Mas Deus sabia que no fundo do coração deles o que eles queriam era que Deus deixasse eles em paz, deixasse eles escolherem os seus caminhos e seguirem do jeito que o coração deles pedia. Então Deus se afastou assim como eles pediram, porque Deus não obriga ninguém a ficar com eles. Então, seguindo o que Deus sempre diz, que seja feita a tua vontade,
Olha a continuação desse texto, meu irmão, e veja se não se aplica exatamente a isso. A nossa sociedade atual, que acha que um político deve receber mais do que um médico, que acha que um gari deve receber menos que um jogador de futebol, que não damos importância ao que realmente é importante. Isso não é de agora. O rei os tratará assim: tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará algum deles como oficiais encarregados de 1000 soldados, e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosque de oliveiras, e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e a outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém o Senhor Deus não ouvirá suas queixas. Agora veja, Deus não ouvirá suas queixas em relação a isso. Ah, Davi, os políticos estão roubando demais. Quem foi que votou neles? Ah, Davi, os jogadores, como o nosso irmão aqui disse, né? Que esse tipo de comentário, família, não é de um desperto. É uma pessoa que está despertando, mas está longe ainda de ser realmente um desperto. Porque essas coisas que a sociedade faz, essas divisões de classe, é uma coisa que o próprio povo quer. Repito, não é porque a pessoa está em uma situação de miséria que ela é humilde. Tem uns canais aqui no YouTube, como Reforma Aqui, entre outros, que os caras vão lá ajudar muitas pessoas e são humilhados, às vezes, pelas pessoas que eles mesmos ajudaram. Infelizmente, um irmão como esse aqui nosso, ele não assiste, ele não vê, ele não procura conversar com as pessoas. Eu vivo no mundo e eu vejo isso dia após dia. Então, o próprio Deus deixou claro que essas queixas referentes a isso, aos maltratos dos próprios governantes, dentro disso aqui, que ele deixou declarado, é por isso que ele falou, não foi amaldiçoando o povo, foi sendo realista. Que eles sempre iam querer o melhor de nós. No caso, a 10ª parte. Quando eles passam disso, quando eles começam a realmente tirar a vida do povo, aí é que Deus intervém. Mas dentro disso aqui, que ele deixou claro, é por isso que ele colocou, para você saber, olha, dentro disso aqui, não vou ouvir. E vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel, e pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei, queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Então que assim, como eles queriam, foi feito até os dias de hoje. Veja que ele se referiu a outras nações que já viviam nesse sistema, porque o próprio povo escolheu. Então, meu irmão, repito o que eu disse. Quem fica criticando, quem fica indignado em ver jogadores que antes eram pobres, que jamais pensaram nisso, mas por ter unicamente o talento com uma bola, receberem bilhões, quem fica indignado com isso, na verdade tem que rever os seus próprios sentimentos, porque isso não passa de inveja e despeito. Talvez, como ficou claro no comentário do irmão, se fosse o filho de Elon Musk, de Bill Gates, a pessoa não tivesse pensado assim. Deixa aí, meus irmãos, a tua opinião sobre esse vídeo. Nós voltamos amanhã, se assim o Criador permitir, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!